Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. O nosso convidado de hoje é o vereador Pedro Roberto Gomes, do Republicanos. Vereador, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço para conversarmos sobre a cidade, né? Vereador, começo te perguntando e falando, o senhor é presidente da Comissão Permanente do Idoso aqui da Casa e tem se mobilizado aí para garantir que as emendas impositivas dos vereadores cheguem aos lares que atendem idosos, as chamadas ILPIs, né? Instituições de Longa Permanência. Como é que está essa questão? Parece que tem um pequeno entrave legal aí para garantir que esse dinheiro chegue às entidades, né? Como que estão as tratativas nessa questão? Tá. É importante dizer que Rio Preto tem 4 lares, né? Nós temos o lar de Schmidt, que é o maior deles, nós temos o lar São Vicente, também é um lar com bastante idosos, né? E também tem o lar de Betânia e o lar Esperança, que fica lá no Santo Antônio. E já desde a minha presidência, ou depois, né, eu assumi a presidência da Comissão da Pessoa Idosa, que a gente... que a comissão vem tratando da questão do idoso como um todo. É verdade. É importante dizer também para a população que Rio Preto é a cidade do estado com maior percentual de idosos proporcionalmente. Hoje nós temos pouco mais de 500 mil habitantes e nós temos em torno de 90 a 100 mil pessoas acima de 60 anos. Isso é muito bom porque as pessoas, assim como eu, estão vivendo mais, mas também existe uma parcela da população de idosos que estão passando por grandes dificuldades. E a Comissão do Idoso vem tratando da questão dos lares, da questão dos espaços também, dos programas, né? Temos aí longevidade, estamos conversando com a Secretaria também para ampliar a questão do espaço-dia, dos espaços de entretenimento, de lazer para o idoso. Porque o idoso, assim, se o município cuidar disso, ele vai gastar menos lá na UPA, recepcionando o idoso, na UBS, ele vai ficar menos doente, enfim. Então, é um trabalho preventivo que dá resultado. Nesse rol de situações ligadas aos idosos, estão os lares, que cuidam já dos nossos idosos. Os lares, eles têm um número importante de idosos, né, que eles acolhem. E esses idosos estão nos lares, a grande maioria, se não talvez a totalidade, são pessoas que não têm a mínima condição de bancar, né, nada, né? São aquele estágio de vulnerabilidade praticamente, que chegam então aos lares. E os lares também, ao longo do tempo, vêm passando por dificuldades, porque o município... ele faz um repasse pela Secretaria da Assistência, porém não é suficiente. Se a gente pegar em Rio Preto, os lares estão sempre fazendo campanhas e campanhas, arrecadando para melhorar o atendimento à pessoa idosa que está lá acolhida. E a Comissão do Idoso visitou os lares, conversou, levantou, fizemos inúmeras tratativas com a Secretaria da Assistência, com o Conselho Municipal também, que faz um trabalho muito importante hoje, presidido pelo Alexandre. E o ano passado eu fiz uma tratativa com os vereadores por conta das emendas, que agora passou a ser, a partir do ano passado, as emendas impositivas, 50% do valor é livre, vamos dizer assim, o vereador pode mandar para onde ele quiser, em termos, dentro da lei, lógico, cumprindo todos os aspectos legais, e metade recurso tem que ser para a área da saúde. E os lares, eles reivindicam há muito tempo uma participação da Secretaria de Saúde na manutenção dos lares. Por que eles reivindicam? Porque o idoso, ele chega no lar, normalmente numa condição razoável, né? Ele chega muitas vezes independente. E com o tempo, que a gente chama de grau 1, pessoa totalmente independente, que... consegue tomar banho, se alimentar, suas atividades sozinhos, ele chega no lar normalmente nessa condição. Com o tempo ele vai, esse é o grau 1.
Aí ele vai evoluindo para o grau 2 e depois para o grau 3. Seria o grau totalmente 2, dependente, né? O grau 2 começa a ter algumas dependências e o grau 3 é totalmente dependente. E os lares, para você ter ideia, Schmidt, quase metade dos acolhidos são grau 3, evoluíram para o grau 3. Sim. O ideal, talvez, era que, chegando no grau 3, tivesse um local só para atender o grau 3. Como não existe, os lares foram contratando profissionais da área da saúde para manter e dar um atendimento seguro a essa população. Só que o recurso, porque para manter o grau 3 é mais caro. Você precisa ter os profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Então, nós fizemos esse trabalho para ver se o município encaminhava recursos pela saúde, mas não foi, né, na época do prefeito passado, não foi possível, né? E aí nós, então, fiz um trabalho com os vereadores para que os vereadores pudessem encaminhar parte do recurso da saúde para os lares. A gente sabia que havia uma dificuldade já do governo passado em até aceitar isso, mas nós fizemos. E agora, no governo atual, nós conversamos. Eu fiz uma reunião com a Secretaria de Saúde, com assistência, com planejamento, e depois nós fizemos uma reunião com todas as secretarias, junto com a Procuradoria e o secretário de Governo, para buscar uma alternativa. E ao final dessas tratativas, a princípio, o governo está dizendo que vai direcionar esse recurso, né, da saúde, que são 8 vereadores, né, da gestão passada, porque foi encaminhado ano passado para ser aplicado este ano. 8 vereadores destinaram recursos para os lares e a gente, então, já fez todas essas tratativas e o governo está sinalizando que vai encaminhar esse recurso para os lares. Aí tem algumas tratativas ainda a serem feitas, mas é isso, é um ganho. Esse recurso gira em torno aí de R$800 mil para os lares, dividindo aos lares. Isso vai ser um ganho e uma perspectiva também, Lilian, de no próximo ano os vereadores vão continuar certamente fazendo essa destinação. Olha, isso vai ajudar bastante e é um trabalho da comissão, e aqui eu agradeço todos os membros, né? O vereador Dr. Renato Pulpo, atualmente, o vereador Júlio Donizete, a vereadora Márcia Caldas está participando, enfim, o vereador Odélio, que eu falo que a gente adotou o vereador Odélio na comissão, ele também participa. Muito atuante. É isso, então nós estamos trabalhando de forma coletiva para ajudar os nossos lares que cuidam dos nossos idosos. Tá certo. Um outro tema que sempre aparece nas falas do senhor aqui na tribuna e na sua atuação, na atuação do mandato, tem relação com as empresas terceirizadas que atuam, né, prestam serviço à administração pública. Vereador, 2024 foram muitos relatos, anteriormente também, de empresas que não cumprem, né, os direitos, né, as obrigações com seus contratados e deixam esses trabalhadores, às vezes, à mercê, sem os direitos básicos. 2025 agora, tivemos reclamações. Queria que o senhor falasse que tipo de reclamação chegou logo no início de 2025 e como é que estão sendo as tratativas também para solucionar essas questões e minimizar esse tipo de problema, né? Importante registrar que desde o meu primeiro mandato eu faço a defesa dos trabalhadores terceirizados, dos servidores públicos, né? Eu entendo que quando a gente fala de trabalhador, eu vejo como uma obrigação nossa do mandato fazer a defesa dos trabalhadores. Agentes de saúde, enfim, toda a categoria de trabalhadores a gente faz a defesa. E os terceirizados, desde o meu primeiro mandato. O ano passado, nós fomos ao gabinete do prefeito, parece que 14 ou 15 vezes, levando trabalhadores para resolver problema, né, como você citou, de falta de pagamento, falta de pagamento do ticket, de salário, de férias, 13º, rescisão todo contratual. tipo de problema, né? Principalmente rescisões. Me lembro de empresas que encerraram o contrato e sumiram, deixaram os trabalhadores a ver navios. Então, assim, é muito problema. E este ano, felizmente, nós temos tido menos problema, mas eles estão acontecendo. Um deles agora é o fato de o Sindicato de Turismo e Hospitalidade, que é o SET, que é o sindicato que está vamos dizer assim, é o sindicato da maior parte das empresas terceirizadas, conseguiu
no último dissídio coletivo, um ganho aos trabalhadores e trabalhadoras de R$300 por mês, que eles chamam de auxílio. É um benefício que premia, é um prêmio de assiduidade, né, para aquele trabalhador ou trabalhadora que não falta no mês, né, não tem nenhuma falta. E R$300 é uma quantia razoável, porque o salário não é um salário já baixo, entendeu? E desde o início do ano, quando a convenção foi assinada, as empresas não vêm fazendo repasse. E aí as empresas alegam que, como o contrato foi feito ano passado, não era previsto isso. Não tinha essa previsão. E realmente a gente tem que entender isso também, né? Eu sei que a responsabilidade é da empresa. A empresa, como diz, tudo tem ônus e bônus, né? Então, aí é um ônus que é da empresa. E as empresas estão tentando dialogar com o executivo para fazer o chamado reequilíbrio, né? Para poder também bancar esse benefício dos trabalhadores e trabalhadoras. Acontece que o município, a princípio, negou e eu estou tentando, conversando com o executivo para buscar uma alternativa, mas nesse momento o sindicato ele conseguiu uma audiência pública com o Ministério Público do Trabalho, onde vão participar as partes envolvidas, que é a empresa, o município, né, e o próprio sindicato, buscando aí uma alternativa para resolver esse impasse. Então, nesse momento, tá nesse pé e a gente está acompanhando e também trabalhando aí para que os trabalhadores não sejam prejudicados mais uma vez. Vereador, o seu mandato tem muita relação também com questões de saúde. Eu vou começar falando de alguns equipamentos de saúde aqui do município. Tem uma questão envolvendo o CAPS, lá no distrito de Engenheiro Schmidt. Qual que é a demanda que surge lá por conta desse equipamento instalado nessa localidade? Nós recebemos uma reclamação, vamos dizer assim, da população, através até do nosso presidente do partido, Diego Polacchini, e eu e o vereador Jonathan fomos até o CAPS, eu já conhecia aquele espaço, e a gente constatou o seguinte: primeiro que lá está muito distante, né, aquele equipamento está muito distante de tudo, né, vamos dizer assim. Então, a pessoa vai lá para fazer um tratamento e aí ela tem, né, porque lá não é um local que a pessoa fica fechada, é um local aberto. E o pessoal acaba migrando ali para o distrito e criando uma série de problemas ali. Mas o problema maior é que, por ser um equipamento muito distante, isso dificulta o próprio processo de tratamento dessas pessoas. O deslocamento. Normalmente são pessoas que têm envolvimento com álcool, com droga, e que merecem toda a atenção, o carinho do município. Então, conversando com o secretário de Saúde, eles já tinham planejado a relocação desse local, desse espaço, para um outro espaço. Só que houve, o início do processo foi o ano passado, inclusive aqui eu quero registrar a participação efetiva do vereador Paulo Paulera nesse processo, desde o ano passado, ele vem participando, ele é uma pessoa que está muito presente em Schmidt. Exato. E a gente está unindo forças, né, junto com o governo, o nosso partido também. O republicano está colocando um recurso de emenda parlamentar para ajudar nesse processo, para colocar esse CAPS no espaço mais adequado, que vai atender melhor a população e também atender um pedido da população de Engenheiro Schmidt. Vereador, tem também as reformas das UBSs, né? A gente pode citar aqui as mais recentes, a do Eldorado e também a do bairro São Francisco. Como é que está o andamento dessas obras? Parece que a Eldorado está em finalização, né? E a do São Francisco, qual que é o estágio? Exatamente. O Eldorado é um processo que eu acompanho desde 2018. Eu tenho fotos lá com o doutor Aldenes, fazer aqui um registro também do nosso querido Berenguel, que é um amigo que faleceu, né? Fazer uma homenagem aqui a ele, à família, porque ele acompanhava, ele não precisava, porque ele tinha um plano de saúde, mas ele era agente local de saúde. E ele também fez a luta com a gente na época, assim como outros conselheiros locais de saúde, a população lá do Eldorado, e nós fizemos as tratativas lá atrás com o Aldenes. E o Aldenes falava: Pedro, não, realmente aquela UBS precisa ser construída uma nova UBS, e nós chegamos até a visitar áreas no local e tudo mais, mas
ao final, importante registrar que ele conseguiu, junto ao prefeito Edinho, que construísse uma nova UBS no bairro. Essa UBS foi construída, porém não foi entregue, não deu tempo do prefeito Edinho entregar no passado. E, recentemente, fizemos uma visita no local, a UBS está praticamente pronta. Eu até fiz um pedido ao secretário de Saúde para tentar inaugurar o quanto antes, porque a antiga, onde ainda funciona, é muito pequena, muito acanhada, é difícil para quem usa, é difícil para os trabalhadores. Estamos aguardando aí para que essa UBS entre em funcionamento o quanto antes. A UBS de São Francisco, eu moro na cidade de Jardim, eu acompanho todos, você vê, a gente falou de uma situação da Norte, agora eu vou falar de uma situação da Sul, né? Como eu moro na cidade de Jardim, acompanho ali as UBSs de perto. E o São Francisco é uma UBS que eu já consegui lá atrás uma emenda também para ampliar. A última ampliação foi uma emenda que eu consegui com o deputado à época, Ivan Valente. E agora nós conseguimos com o partido também, através da atuação do deputado Marcos Pereira, um recurso para a UBS de São Francisco e para a UBS da Vila Tonim. Da UBS de São Francisco já está em andamento a reforma, né, que vai melhorar o espaço interno, vai melhorar a organização, vamos dizer assim, da UBS. E também quero registrar aqui que é um pedido da Associação de Moradores, né, do São Francisco, através do Léo, do São Antônio e da Eva, que houvesse essa melhoria. Então, isso já está acontecendo também. É mais uma atuação do nosso mandato para melhorar o atendimento ali da população do São Francisco e do entorno também. E como o senhor mesmo colocou, melhora atendimento, melhora para a população e melhora também para a equipe que faz esse trabalho ali dentro do estabelecimento de saúde. Exatamente. Né? Vereador, agora, habitação. Recentemente, o senhor até comentou numa das sessões aqui a questão do Alphaville, dos loteamentos do Alphaville. Tempos atrás, tinha uma notícia de um processo que tinha sido encaminhado, já tinha uma empresa determinada como a que faria a regularização desses locais, mas esse processo agora foi barrado, né? Conta pra gente um pouquinho como é que está essa história. O senhor tem acompanhado? Tenho acompanhado. Olha, eu estava feliz até pouco tempo com a perspectiva. Acho que no início do ano veio a notícia da definição da empresa, né? Isso. Tinha sido feito as audiências, né? As assembleias, com quem tem lote lá, a empresa, o município, as empresas interessadas em fazer a infraestrutura. Depois de muito debate, várias audiências, chegou-se a definir a empresa que faria essa infraestrutura. Ela trocaria a infraestrutura por uma quantidade de lotes, algo em torno de 3.800 lotes. Então, estava praticamente encaminhado. E aí recebemos a notícia, recentemente, que houve uma anulação por conta de um questionamento e uma inconsistência nos prazos que foram tratados em audiência e depois descobriu que esse prazo, que era 2 anos, passou para 5 anos de algum loteamento. Então, o juiz resolveu anular por conta disso e certamente serão feitas agora novas tratativas. Estamos aguardando aqui na casa, inclusive, um projeto do prefeito na questão do IPTU, para a isenção do IPTU. Então, é isso. A minha tristeza, vamos dizer, é exatamente pensar naquela população que está aguardando praticamente há 20 anos ou mais essa solução e ela praticamente estava aí declarada e agora houve um retrocesso. Então, realmente eu fiquei muito chateado com isso e estou pedindo publicamente, tanto a promotoria quanto o município, os envolvidos possam fazer um esforço, no sentido de retomar isso e ter um desfecho favorável aos moradores. Por quê? Muita gente, eu conheço, como eu moro no Cidade Jardim, está naquela região, amigos compraram, investiram ali até o que não tinha para ter ali uma moradia e acabaram ficando numa situação difícil. E muita gente está esperando até hoje essa solução para ou mudar ou vender o lote que comprou lá. Infelizmente, ainda não foi dessa vez. Eu espero que em breve nós tenhamos melhores notícias à população, às pessoas que compraram no Alphaville,
Quando compraram, certamente acreditaram no projeto, mas infelizmente, né, houve muitos contratempos aí e até hoje não se resolveu. Vereador, a gente fala agora um pouquinho sobre a questão da causa animal e também de projetos recentes do senhor protocolados aqui na casa. Um deles obriga que canis e estabelecimentos de hospedagem de animais domésticos, ou até SPET, que a gente fala, né, vereador, sejam monitorados por sistema de áudio e vídeo. De onde surgiu essa proposta e qual que é o principal objetivo? Tá. Lembrando sempre que eu sou o vereador também que conseguiu lá atrás um recurso para construir o novo zoonose. Quer dizer, esse recurso, na época, era R$600 mil, era equivalente a uns 60% do valor do zoonose, né? E na época o prefeito Valdomiro colocou um pouco mais de recurso e construiu o novo zoonose. Que tudo isso sempre veio, a minha participação, assim, eu digo assim, eu não sou um protetor, mas eu tiro o chapéu para as protetoras e protetores e sou, né, um amante dos animais. Então, eu sempre apoiei a causa animal nos meus mandatos e sempre interagindo, né, com as entidades que fazem esse trabalho em Rio Preto, né? Então, tem aí a Fauna, que é uma entidade importante. A Fauna, eu sempre cito esse exemplo, em um ano ela chegou a fazer doação de quase 1.000 animais. Isso é muito importante, porque você tira esses animais da rua muitas vezes e dá um lar para esses animais. E a questão da clínica, né, que era um hospital, depois o governo do estado mudou para uma clínica, não tem nenhum problema. O importante, eu prefiro que alguma coisa aconteça do que nada, do que, né, a gente ficar sem do que ficarmos sem. Né? Essa clínica, eu visitei ela recentemente, ela está sendo construída, está, a princípio, no prazo, né? Eu acho que ela termina agora em julho, agosto desse ano, e o governo realmente vai precisar colocar recursos para a manutenção dessa clínica, né? Então, a gente está acompanhando de perto até que essa clínica entre em funcionamento e ajude aquelas famílias que não podem bancar um veterinário, porque está muito caro. Exato. Um tratamento, uma cirurgia, né? Porque essa clínica vai fazer essas intervenções. E em relação ao projeto, eu também fui procurado por protetoras, principalmente, que queriam que eu colocasse esse projeto, para que os canis, os espaços, hoje tem a creche dos animais. Exato. Também. Hoje tem creche para criança, para o idoso e para os animais. Esses espaços que recebem os animais, né, muitas vezes tem acontecido problemas e às vezes o dono do animal, tutor, ele né, não sabe, às vezes, o que acontece. Com o sistema de monitoramento, isso vai ajudar muito, né? Acho que até é bom para o proprietário, né? Enquanto que vai uma ter segurança, um respaldo, exatamente, né? E também para quem coloca lá o seu animal, que a gente sabe que o animal, hoje, ele é um membro da família. E a pessoa, se ela chegar a perder um animal, é como se ela perdesse alguém da família. E merece esse cuidado, esse carinho, por isso que a gente colocou esse projeto, está tramitando e espero que em breve ele seja aprovado. Vereador, um outro projeto mais recente do senhor busca instituir a política municipal de incentivo ao desenvolvimento da apicultura. E esse é um projeto relacionado, inclusive, com uma ação educacional e com o Córrego Piedadinha. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que houve essa confluência, né, de interesses. Aliás, esse projeto nasceu de um pedido da Sandra Zanata, lá do Córrego Piedadinha, professora da escola, que é da Alzira do Vale Rolenberg. Exato. Que desenvolve, né, como você falou, houve toda uma participação minha com a professora, com a associação, com a escola, hoje está envolvida a Unesp, a AMA, para recuperar o Córrego Piedadinha. Isso aconteceu, o prefeito, à época, o prefeito Edinho fez um investimento ali, né? Só que o Córrego Piedadinha ele tem 3 quilômetros de extensão, ainda tem muito por ser feito. Então, este ano nós retomamos com o governo, colocando o problema, né? A calçada que tem que ser feito lá, na área, na avenida, enfim, outras melhorias que precisam ser feitas. E aí a professora, ela em contato com a Unesp, com pessoas que têm o contato aí da melipolinicultura, que é as chamadas abelhas sem ferrão,
Que é Jataí, né? Tem várias, mas no caso... Eu descobri que tem inúmeras abelhas sem ferrão. A Jataí é uma delas, mas tem umas centenas delas. E aí, me envolvendo com esse processo, eu já visitei locais que tem lá 30 espécies de abelhas sem ferrão. É fabuloso isso. E é importante dizer para a população que essas abelhas sem ferrão contribuem muito com a questão ambiental, né? Polinização. Isso é muito importante, melhora ali a produção, inclusive, né, das plantas, de frutas. É interessante demais. E aí eu coloquei esse projeto para que o município incentive as pessoas e que as pessoas também tenham, às vezes, conhecimento da situação, né? E também possam passar a fazer. Por exemplo, a pessoa pode, na sua casa, no seu quintal, colocar lá uma caixinha dessa abelha, né, chamada abelha sem ferrão, não vai criar nenhum problema e vai ajudar muito na questão ambiental, além da produção de mel. A produção de mel não é o objetivo principal, mas também a produção de mel, não é na mesma proporção da outra abelha, né? Mas também a produção do mel. E a gente, inclusive, depois disso tudo, lá no Clube dos Escoteiros, que fica indo ali para Vila Azul, já há um interesse também em implantar ali as abelhas, né? Sem ferrão, lá no Córrego Pedradinha já está implantado. Enfim, é um processo que está crescendo aí e por isso que a gente colocou esse projeto também, para que o município se envolva. E ganhe a cidade, para que o município, né, vereador? Se incentive. Certamente, quem vai ganhar muito com isso são as pessoas, porque nós vamos ter um meio ambiente melhor cuidado, vamos dizer assim. Vereador, recentemente o senhor esteve em São Paulo para conhecer uma iniciativa, um projeto chamado Smart Sampa. Conta para a gente exatamente que iniciativa é essa e em quais critérios e quais itens aí da vida da população ela pode ser benéfica. Então, o prefeito Fábio Cândido, ele tem colocado a intenção de colocar em prática esse projeto, né? E nós fomos a São Paulo a convite do prefeito e do secretário de governo, Dinho Alamar, para conhecer como é que funciona lá, para a gente entender a importância dele. E nós fomos lá. O projeto Smart Sampa já tem mais ou menos 1 ano e meio de funcionamento. Atualmente, tem 2.600 câmeras, né, de monitoramento, que é controlado por uma central vinculada ali à Secretaria de Segurança do município e à Guarda Municipal. O que nós vimos é fabuloso, né? Você ter um controle da cidade no sentido de evitar, por exemplo, lá o que eles... um dos pilares é a questão da segurança pública. Você identifica através das câmeras, né? Identifica pessoas que são procuradas pela polícia. Isso, né, promove uma segurança maior para a população. Na questão do trânsito também, ajuda demais, porque você tem um controle, por exemplo, de toda a movimentação do trânsito, dos congestionamentos, apesar de que isso é monitorado através de um outro sistema também, mas ali é possível. Assim como a defesa, um processo que defende as mulheres quando essas fazem alguma denúncia de agressão. Então, o sistema consegue, não só para esse caso, mas em outros casos também, mas em especial as mulheres que estão sofrendo algum tipo de agressão, por exemplo, quando há a denúncia, eles têm condição de, no sistema, identificar qual a viatura que está muito próximo daquela residência, daquele pedido, né? E essa viatura vai chegar ali, né? E São Paulo é muito grande, vai chegar num tempo menor para, vamos dizer assim, tentar ali ajudar a solucionar aquela situação. Então, além disso, tem a questão da mobilidade, principalmente. Então, você consegue também com esse serviço, a questão dos faróis, por exemplo, você pode ter um monitoramento das chamadas linhas verdes. É muito bom. Eu acho que Rio Preto, o prefeito pretende montar um projeto adaptado à nossa realidade, porque São Paulo, né? Proporções, são né? outras proporções, é uma cidade gigantesca, né?
Então, isso vai servir, está servindo de referência para que Rio Preto implante algo semelhante e, às vezes, até com algumas coisas a mais. Vereadora, e aí a intenção é implantar o projeto por meio de parceria público e privada? Como é que está essa questão? Exatamente. Esse projeto o prefeito tem colocado, a gente sabe que o município, isso não é só Rio Preto, a grande maioria dos municípios tem uma margem muito pequena para investimento. Exato. Principalmente no primeiro ano de mandato ali de um novo administrador, né? Principalmente no primeiro ano. Mas o que acontece com Rio Preto? Dotado já por outros prefeitos, né? Em especial o Edinho, que fez empréstimos altíssimos, e aí eu não vou discutir aqui o mérito, tá? Eu fui contra o empréstimo de 300 milhões, porque eu entendia que ia acabar criando essa dificuldade. Exatamente para outros governos terem recursos para investir. Por quê? Pelos cálculos que eu fiz, o governo atual vai pagar por ano mais de 100 milhões de empréstimos feitos por outros prefeitos, tá? E isso era uma previsão que eu fazia lá no passado. Então, o prefeito atual tem aí uma dificuldade e ele quer implantar através de PPP, que é uma chamada parceria público-privada, e a gente está acompanhando para, no momento oportuno, também deve ser votado aqui na casa um projeto nesse sentido. O senhor é membro da Comissão Permanente de Defesa da Cidadania aqui da casa e esse grupo realizou mais uma audiência para debater a questão da captação de água no Rio Grande. Qual que é a posição do senhor, após mais essa possibilidade de esclarecimento, sobre essa medida, sobre o financiamento para essa obra? Como que o senhor vê esse cenário agora em 2025? Certo. Bom, dizer que esse debate sobre buscar água no Rio Grande é um debate já de anos e anos, que vem se falando da necessidade de buscar água no Rio Grande, porém, o prefeito Edinho fez um projeto, né, aprovou um projeto aqui na casa para buscar um empréstimo de 650 milhões, praticamente, 649, alguma coisa, para buscar água no Rio Grande. Eu fui contra esse projeto porque não havia um estudo técnico-científico mostrando claramente a necessidade de buscar água no Rio Grande nesse momento. Eu até acredito que talvez um dia nós tenhamos que buscar água no Rio Grande, mas não houve essa comprovação, né, técnica científica. E o ano passado, eu ainda, presidente da Comissão do Meio Ambiente na Casa, nós fizemos uma audiência pública, houve outras audiências públicas, em que ou seja, aumentou mais as dúvidas do que, né, esclareceu em relação a essa necessidade, porque o SEMAI não tinha esse estudo. E daí, como houve a mudança de governo e esses 650 milhões foi aprovado no governo passado, eu da tribuna já tinha pedido ao prefeito Edinho para não assinar esse contrato com a Caixa Federal. Mas ele teimou e assinou. E nós estamos agora querendo saber do SEMAI se ele ia utilizar esse recurso ou não, já defendendo que não deveria ser utilizado esse recurso, até porque ele cria um outro problema de endividamento ainda maior para a cidade, ele zera praticamente a capacidade de endividamento da cidade se ele fosse feito nos moldes propostos. Então, nós queríamos saber do governo atual o que ele está pensando, que é uma questão importante também. Temos água de qualidade, o SEMAI é uma autarquia que eu defendo desde o seu início. Aliás, antes de entrar nessa casa, eu participei de um movimento que, na época, fez a proposta de criação de uma autarquia. Antes nós tínhamos um DAI, era um departamento. Acho que foi um grande acerto, depois do prefeito Edinho, criou a autarquia, tratou o esgoto, fomos contra a privatização, depois também ganhamos essa parada. A população hoje só não paga mais de água e esgoto 60%, 70%, porque nós aqui na Câmara fizemos uma luta contra a privatização do tratamento de esgoto. E a gente dizia assim, o SEMAI tem condição de buscar o dinheiro, tratar o esgoto, e isso fica mais em conta para a população. Foi o que aconteceu. Hoje, Rio Preto trata o esgoto quase que 100%, né? A população paga uma tarifa comparada a outras cidades do tamanho de Rio Preto menor do que, né, comparada a outras cidades, ou seja, foi um ganho que teve a participação muito direta aqui da Câmara. Na época, eu, a vereadora Eni Fernandes, a vereadora Regina Soeire, fizemos uma SEV, visitamos 14 cidades e mostramos que era possível
né, que aquele sistema não era bom, a privatização do tratamento de esgoto e que era possível fazer de outra forma. No final, o prefeito abriu mão, porque o movimento cresceu demais e ganhamos essa parada. E hoje tem essa questão, né, da água do Rio Grande. Então, o que ficou nessa audiência pública chamada pela Comissão de Cidadania é que o SEMAI não vai utilizar esse recurso, tá? E não está definido ainda se precisar buscar água, ele vai buscar um outro mecanismo, entendeu? Um outro sistema. Então é isso, a gente queria esclarecer isso, e foi esclarecido que o SEMAI não só não vai buscar, como também não tem nenhuma intenção de privatizar o SEMAI, o que seria também, da minha parte, eu sou totalmente contra privatizar o SEMAI, porque é uma autarquia que dá resultado, uma autarquia que tem um bom caixa hoje, inclusive, né, para fazer investimentos. Então é isso, acho que é algo que eu tenho maior orgulho de ter participado, de ter podido ajudar a cidade nessa questão do saneamento, né, que é água, esgoto. E agora a gente está com mais um pedido daqui a pouquinho para o SEMAI, para ver se ele assume aí a questão da reciclagem na cidade. Vamos ver se... Que interessante isso, vereador. Se isso, né, fica aqui já um spoiler, né? Mas isso seria desde a coleta até a destinação? Como é que o senhor pensa isso? Exatamente. A gente tem, hoje a reciclagem, né, tá, afeta a Secretaria do Trabalho, tá? E conversando aqui e ali, eu descobri, né, a gente tem informação de que algumas cidades no Brasil que têm o Departamento de Água e Esgoto, como o SEMAI, cuida também da reciclagem, tá? Porque é uma questão ambiental, tem tudo a ver com o SEMAI, né? Reciclagem, rios com menos poluição, preservação. Então, fica aí já, né, o meu pedido ao superintendente Rodrigo Carmona, para a gente pensar, a Comissão do Meio Ambiente da Casa, hoje, que é presidida pelo Abner, em breve vai fazer essa proposta, vamos dialogar, que vai ser um grande salto, hein? Olha, o SEMAI pode dar um grande salto também na questão da reciclagem em nossa cidade. Que bacana. Vereador, chegamos ao fim da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse o canal aberto para os munícipes. A gente viu que o senhor atua em diferentes frentes, então quem quiser procurar o gabinete, como é que é a forma mais fácil? É um telefone, é vir até aqui, às vezes um contato pela rede social, o que o senhor sugere? Eu sempre falo, em todas as minhas entrevistas, que o mandato nosso só vai ser melhor com a sua participação da população. A gente acerta tudo? Acho que não acerta. A gente conhece tudo? Não conhecemos. Então, se você conhece da questão ambiental, tem uma sugestão, traz para a gente a questão do idoso, todas as questões da saúde, porque nós somos um instrumento da população para levar, muitas vezes, essa ideia para o secretário, para o prefeito. Eu deixo aqui, sempre disponível, né, os telefones do gabinete, que é o 3214-7764 e 3214-7765, as redes sociais, Instagram, Facebook, né, vereador Pedro Roberto. A gente está à disposição, pode ligar, que a gente vai sempre ouvir as sugestões para tentar colocá-la em prática e melhorar naquele setor as condições para a população. Esse é o nosso objetivo, fica aqui o convite para a população continuar participando do nosso mandato. Vereador Pedro Roberto Gomes, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. TV Câmara sempre aberta para a gente debater e contar as novidades do seu mandato para a população. Agradeço esse espaço, muito importante para a população conhecer melhor o nosso mandato. Tá certo, muito obrigada. Pessoal, esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E todas as informações sobre os projetos que tramitam aqui na casa, você encontra no nosso site. Basta acessar o riopreto.sp.leg.br. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.